Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos, no nome de Jesus. Mais uma vez nós temos um encontro marcado nesse lugar, através desse canal, para levarmos a palavra de Deus, para transmitirmos a palavra de Deus para você, tá bom? Eu não me canso de agradecer a todos quantos têm assistido as minhas mensagens, a todos quantos têm compartilhado, tá, essas mensagens. Que Deus possa te abençoar e alcance você, tá bom? Seja você católico, espírita, livre pensador, ateu, ateia, ou você de uma outra denominação evangélica. Que Deus abençoe. Você tem o meu abraço e o meu carinho, tá? Aliás, porque esse canal ele não tem vínculo com denominação, né? Inclusive eu faço parte de uma denominação, claro, né? Eu faço parte da Igreja Internacional da Graça, né? O meu líder espiritual é o missionário R.R. Soares, mas esse canal ele tem o objetivo de não apresentar uma placa denominacional, mas levar você a palavra de Deus, tá? Se você ainda não faz parte de nenhuma igreja, eu te convido a participar junto conosco, né? Fazer parte da igreja qual eu faço parte. Se você já faz parte, fique firme na sua igreja, tá bom? Que se você possa ser alcançado, né, poderosamente no nome de Jesus de Nazaré, tá certo? Mas eu já quero trazer para você, né, a palavra de Deus. E Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração e ela tem queimado, né, ela tem ardido no meu coração sobre cortar o mal pela raiz. Como assim? Se tem uma coisa que nós não podemos brincar com o pecado, né? Se tem uma coisa que nós temos que tirar da nossa vida todos os dias, é um vírus, né? É uma praga, vamos assim dizer, chamada pecado, que nós não podemos deixar, né, e permitir que venha fazer parte da nossa vida. Então nós temos que cortar o mal pela raiz. Ou seja, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim, né? Então, às vezes tem coisas em nossa vida que começa pequeno, né, e vai se tornando grande. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa de Deus, ela cai da noite para o dia. Todas as pessoas que caíram em pecado, todas as pessoas que caíram, né, nessa praga chamada pecado, todas elas começaram, né? A queda de alguém não começa da noite para o dia. Tudo começou pequeno, né, na raiz, lá embaixo, e tudo vai ficando grande, né? O que eu quero que você entenda? Por exemplo, o rei Davi. Você sabe que o que acabou, né, o que, vamos falar no português claro, o que desgraçou o reinado de Davi, como, né, o Davi, ele foi um ótimo rei, mas tem uma coisa que acabou com a sua família, né, que destruiu a sua família. A gente sabe que a família de Davi teve um histórico ruim, né? O próprio irmão teve uma doença, uma paixão doentio pela própria irmã, estrupou a própria irmã, cometeu incesto.
Depois o outro irmão ficou sabendo e matou esse irmão que fez isso, né? Aí esse irmão que matou, depois, mais tarde, tomou o reinado, né? Traiu o próprio pai, usurpando o reino do próprio pai, né? Querendo tomar o reino do próprio pai. Então, o Davi, ele foi um grande rei, um dos reis mais conhecidos da Bíblia, né? Até uma criança pequena conhece a história de Davi, porque o Davi matou o Golias, né? Davi foi um grande rei, mas o histórico da família de Davi foi um histórico de destruição, de destruição, a palavra certa é essa, repetindo, né? Mas para tudo isso acontecer, o que aconteceu? Teve um começo. Se você quiser ler depois, a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que era o tempo dos reis, e para a guerra. E o que o Davi fez? O Davi, em vez de ele cumprir o seu papel, cumprir a sua obrigação de rei, ele mandou os seus homens, mandou seu general, mandou os seus homens e ele ficou em casa para descansar, né? Ele ficou em casa, né? Não era que era errado ele descansar, mas o problema, o errado era ele não ter ido na guerra no tempo em que os reis iam para a guerra. Os homens iam estar na guerra, os soldados deveriam estar na guerra, inclusive o rei, né? Principalmente o rei. Então, o Davi, a destruição do seu histórico familiar começou aí, porque ele decidiu ficar em casa, né? E a Bíblia diz que de tardezinha, né, ele estava dormindo no seu palácio, de tardezinha, levantou do sono, foi passear no palácio, e lá do terraço ele viu a Batseba, né? A esposa de Urias, que era um dos seus melhores soldados, um homem fiel. Inclusive eu já falei dele em outro vídeo, tá? Se você quiser depois assistir, você assiste. Eu já até falei dele em outro vídeo, falando sobre o espírito de Judas, né? Aquela série de mensagens que eu fiz, eu citei o Urias. O Urias era um dos melhores homens que o Davi tinha, né? Era um homem leal, era um homem fiel, né? E o Davi, ele sentiu uma atração sexual pela esposa do Urias. Ele viu a mulher tomando banho lá, né? E logo de cara já mandou chamar a mulher. Teve uma noite de aventura, né? Adulterou, consumou o ato sexual e depois disso começou a destruição, né? Primeiramente, Davi mandou matar, primeiramente, o Davi, a Batseba engravidou, né? O Davi, para se ficar livre da sua responsabilidade, da sua culpa, ele quis jogar a culpa em cima do marido de Batseba, que era o Urias, né? Até mandar matá-lo, né? Para ficar com a sua esposa e o filho que iria nascer. E a gente sabe, conhece a história, que o Natan foi lá, usado por Deus, repreendeu ele e falou: ó Davi, o seu pecado está perdoado, Deus perdoou você, mas a criança não vai viver e a espada nunca mais vai sair da sua casa. Olha só. Ou seja, o que ele cometeu teve uma consequência cruel, né? A família de Davi foi tragédias em cima de tragédias. Mas o que eu quero que você entenda? Tudo tem um começo. Por isso que o título dessa mensagem é Corte o Mal pela Raiz. O adultério, ele não acontece da noite
para o dia. O ato consumado não acontece da noite para o dia. Às vezes a mulher é casada e está carente no casamento, né? O marido está maltratando, está tratando mal. Aí começa uma conversa com um colega de trabalho, que também muitas das vezes não está bem no casamento. Aí conversinha vai, um elogio aqui, um cafezinho acolá, né? Aí os dois já começam a alimentar pensamentos malignos, né? Aí a gente conhece a história onde acaba, né? Então tudo tem um começo. Também a bebida alcoólica, né? Tem muita gente que fala assim: mas aonde que na Bíblia fala? A Bíblia diz que não pode se embriagar, mas pode beber. Olha que besteira que a gente ouve hoje em dia. Não, porque um pouquinho de vinho não faz mal para ninguém. Não, porque pode beber, só não pode se embriagar. Olha a besteira que muitos ensinam. Mas, meu amigo e minha amiga, preste atenção. Para uma pessoa se embriagar com a bebida alcoólica, ela tem que começar. A embriaguez não nasce de uma hora para outra. A pessoa começa num golinho, aí aquilo vai viciando a pessoa a pessoa se embriaga e não consegue viver mais longe daquilo. E quantos casamentos aí estão sendo destruídos por causa de bebida alcoólica? Marido que agride a esposa, que bate na mulher. Homens inconsequentes que dirigem bêbado, causam acidentes. Não só homem como mulher também. Mas para a pessoa ficar embriagada, o que aconteceu? Tudo teve o quê? Tudo teve um começo, né? Da mesma forma, o vício da maconha, da cocaína, do crack, do jogo, de azar, tudo teve que ter o quê? Um começo. E às vezes a pessoa fala assim: não tem nada a ver, não tem importância, mas aquilo, a pessoa vai se acostumando, vai se habituando naquilo, aí aquilo já faz parte da vida da pessoa. Aí a gente conhece a história, né? Daqui a pouco a pessoa, ela não consegue ficar longe mais daquilo. E é assim que começa o pecado. É assim que o pecado entra. Lembra do Adão e da Eva? A Eva, ela não comeu o fruto da noite para o dia. Ela não foi convencida da noite para o dia, né? Eu te garanto que todos os dias a Eva dava uma olhadinha para aquele fruto, né? Começava a desejar, mas tudo começou com uma conversa. Primeiramente a Eva começou a desejar o fruto, né? Aí a serpente viu isso. A Bíblia diz que a serpente era um bicho esperto, um bicho astuto. Tudo começou através de uma conversa. E às vezes, aparentemente, parece uma conversa simples, né? Uma conversa às vezes sem maldade, mas tudo aparência, né? Aí a serpente começou a conversar com ela. Então, Eva, Deus falou que não é para comer. Aí, em vez da Eva cortar o mal pela raiz, o serpente falou e está falado e pronto. O que aconteceu? A Eva começou a dar conversa. Não, porque Deus falou, né? Só que na verdade a Eva já estava querendo comer do fruto, né? O desejo já estava consumado. Voltando à história do adultério, né? Às vezes o marido ele fala para a mulher, às vezes o rapaz fala para a mulher, né? Mas eu não posso trair a minha esposa, mas na verdade ele já quer trair. Ele não fala aquele não com convicção. Não, eu não quero, não vou trair a minha esposa. Não, ele fala aquele não querendo falar assim, né? Não, mas eu sou casado. Aí se a mulher ela conversar mais um pouquinho, consegue. Assim aconteceu com a Eva, né? Tudo aconteceu através de uma conversa, através de um papinho, né? Hoje em dia está aí, né? Adultério através da internet, né? Começa com uma conversinha,
e não sei o que lá, né? Seu cabelo tá bonito hoje, os seus olhos são bonitos, como eu queria ter um marido assim, né? Como eu queria ter uma esposa assim. Aí, meu amigo e minha amiga, o negócio já está feito. Depois, a queda é só uma questão de tempo. Lembra do Sansão? Sansão caiu, tudo começou numa conversa, né? A Dalila se apaixonou por ele. Sansão começou a brincar, né? Com o pecado. Começou a brincar com o pecado, né? Não, porque se você me amarrar com isso, não sei o que lá. Até que a Dalila conseguiu o que queria. E é assim, meu amigo e minha amiga. O pecado começa desse jeito, na raiz, lá embaixo. Hoje em dia é um tal de pessoa falar assim, não tem nada a ver, não tem importância. Imagina, ela é minha colega de trabalho, não estou fazendo nada demais. Eu só dei uma carona para ela. Imagina, que isso? Eu sou fiel à minha esposa. Mas o diabo, ele observa tudo. Aí começa o sentimento lá dentro do coração. Meu Deus do céu. Então, por isso que é preciso que corte o mal pela raiz. Se você está percebendo certas coisas, corte pela raiz. Se você está percebendo certas conversinhas, certos papinhos, certos elogios, Ministro, olha, você que é mulher, você fala assim, nossa, eu nunca recebi um elogio do meu marido como eu recebi do meu colega de trabalho. Minha amiga, cai fora disso. Ministro, eu nunca recebi da minha mulher um elogio que eu recebi da minha secretária, da minha colega de trabalho, da minha colega de classe, da minha irmã da igreja. Nunca recebi esse tipo de elogio. É tão bom, ministro. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Você que é homem, você que é mulher, cuidado. Tudo nasce na raiz. Nada acontece da noite para o dia. Jesus falou que nós temos que ser manso igual uma pomba, mas nós temos que ser prudente igual uma cobra. Você vê que Jesus também usa o exemplo da serpente, né? Que a cobra, a serpente, antes de você dar o bote, antes de você pegar nela, ela pega você. Ela sabe. Ela não é boba. Então o crente tem que ter essa prudência. Às vezes tem muito crente aí que é bobo demais, não percebe o sapatinho de algodão de Satanás, não percebe as intenções do diabo. Ministro, mas a fulana, ela gosta de conversar comigo demais. Ela começa a conversar comigo no WhatsApp, E a gente conversa até legal, uma conversa sadia, meu amigo e minha amiga. Se a mulher é casada, você é casado, cai fora. O adultério mora aí. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tudo começa na raiz. Deus, Ele sabe por que Ele está me levando a falar isso. Tudo começa de baixo. A casa não começa de cima, a casa começa lá de baixo, no primeiro tijolinho, e vai crescendo. O pecado é assim, vai crescendo, e daqui a pouco a pessoa já está envolvida e já está presa naquilo, igual o Sansão. Preste bem atenção no que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Se você quiser anotar aí, 2 Samuel 11, verso 1, pois você estuda tudo, o que aconteceu com o Davi. Mas agora eu vou lá em Mateus capítulo 5, verso 29. Olha como Jesus ele trata o pecado. Preste atenção. Diz assim,
E se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um de seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Olha só. Ministro, quer dizer que eu tenho que pegar uma faca e arrancar meu olho? Não, não é isso que Jesus quis dizer. É aquilo que você está vendo, está te fazendo pecar, pare de fazer. Ministro, é um programa de televisão, é uma série no Netflix, está te fazendo pecar? Você sabe que aquilo tem coisa picante? Pare de fazer. Corte o mal pela raiz, porque o mal cresce. O mal cresce. E daqui a pouco você está envolvido naquilo e não solta mais. Então, se o teu olho começa se aquilo que você está vendo, você vê que está errado, para de fazer. Tá? Aí ele fala das mãos, da mão direita. Por que ele fala da mão direita? Porque a mão direita é a mão que a gente mais usa, a não ser aquela pessoa que é canhota, que ela usa a mão esquerda, mas a mão direita é a mão que a gente mais usa. Então ele fala da mão direita, Versículo 30, diz assim, e se tua mão direita te escandalizar, te faz pecar, corte-a e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos seus membros do que o teu corpo inteiro ir para o inferno. A mesma coisa, se aquilo que você está fazendo com a tua mão está errado, corte. Se aquilo que você está fazendo está contra a vontade de Deus, não deixa crescer, corte. É melhor que você pare de fazer aquilo do que você, por causa daquilo, ir para onde? Para o inferno. Ministro, mas se eu parar de fazer isso, eu vou ter prejuízo. É melhor você ter prejuízo aqui do que ter um prejuízo eterno. Ministro, eu vendo cigarro, eu vendo bebida alcoólica, mas se eu parar de vender no meu supermercado, eu vou perder cliente, que você perca. Porque se você deixar de fazer isso, Deus não vai deixar você no prejuízo. Você pode perder alguns clientes, mas Deus te manda mais. Você perdendo 10, Deus te manda 20, tá? Então é melhor que você perca aqui do que você perder eternamente, tá? Ministro, mas eu queria tanto ter aquele carro, mas eu vou precisar mentir porque a minha renda não dá. Então é melhor que você não tenha. É melhor que você não tenha. Porque quando o negócio é de Deus, não precisa você mentir. Se você está precisando mentir, fazer algo desonesto, então isso prova que não é de Deus. O crente, o cristão tem que ter essa mentalidade. Se aquilo que você está desejando está contrariando a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, é melhor que você não faça, tá? É melhor que você cancele. Ministro, eu estou namorando com uma moça, só que essa moça não quer nada com Deus. O que eu faço? Você já sabe, Corta. Fala, minha filha, não dá, eu não quero namorar com você e acabou. Não deixa crescer não, meu amigo e minha amiga. Não deixa crescer não. Porque senão isso pode te prejudicar futuramente e fazer você perder até a tua salvação, tá bom? Jesus ele falou da mão e do olho, mas eu posso incluir também as mãos, a boca, Aquilo que você está falando está contrariando a Deus, pare de falar. Aquilo que você está ouvindo não está te edificando, está te fazendo mal para a sua vida espiritual, pare de fazer, pare de ouvir. Pare de ouvir. Corte o mal pela raiz. A roupa que você está vestindo está promovendo o pecado, é uma roupa grudada no seu corpo, os homens estão de olho em você, minha amiga. Os homens estão olhando para o seu corpo por causa da tua roupa,
Então pare de usar tal roupa. Da mesma forma você, meu amigo, você está fazendo alguém pecar, você está promovendo o pecado, você está escandalizando, você está servindo como objeto de cobiça para as mulheres, então pare de usar tal roupa, tá? Corte o mal pela raiz, porque o mal cresce e o prejuízo, ele é grande, hein? O pecado é como um prato suculento. No começo é bom, debaixo tem veneno. No começo é doce, como mel, e depois é amargo, feito jiló. Todo respeito a você que gosta de jiló, mas o pecado é assim. Ele começa docinho, termina amargo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você vê que o salário ele leva quanto tempo para você receber? Tem gente que recebe por mês, né? Mas o pagamento vem, né? O pecado é como uma fatura de cartão de crédito. Você pode fazer a conta, né? É gostoso você ver o comprovante saindo da maquininha, a compra dá certo, né? Nossa, deu certo a compra. Mas a fatura vem. O pecado é assim. E às vezes não pode vir aqui a conta, mas pode vir, pior ainda, eternamente. Você pode ficar fora da salvação. Não vale a pena. A Bíblia diz que Sansão matou filisteus mais na sua morte do que em vida, mas ele morreu junto com os filisteus. Adianta alguma coisa? Uma pessoa ser tão usada aqui nas mãos de Deus e para o inferno? A pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Adianta alguma coisa? Adianta nada, compensa não. Então corte o mal pela raiz, tá bom? Para a gente finalizar a mensagem, Marcos capítulo 2, verso 5, a Bíblia fala do paralítico que foi carregado por 4 pessoas que passaram a cama dele, desceram a cama dele em cima do telhado, né? Mas quando colocaram o paralítico diante de Jesus, logo de cara, Jesus não curou ele. O que Jesus falou para aquele homem? Primeiro, Marcos capítulo 2, o verso 5, diz assim, ó: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os seus pecados. Mas o problema daquele homem não era a paralisia? Era. Mas por que aquele homem estava paralítico? A Bíblia fala isso. Dá para entender isso. Porque a causa da paralisia era o quê? O pecado. A doença daquele homem, o motivo era o quê? O pecado. Então Jesus ele fez o quê? Ele cortou o mal pela raiz. Antes de levantar o homem da cama, ele perdoou os pecados primeiro. Ele cortou o mal pela raiz. Não adianta resolver o problema superficial, né, por cima. É que nem você machucar e colocar só um band-aid em cima, nem sei se tem hoje ainda isso, né? Mas antigamente tinha muito isso, band-aid, né? A pessoa faz o machucado lá, coloca o band-aid em cima e pronto. Não, a ferida tem que ser, né, o machucado tem que ser tratado na raiz. Tem que jogar um álcool para desinfetar. Ah, meu Deus, dói, né? Tem que passar o mercúrio para desinfetar. Às vezes o médico tem que fazer raspagem para curar a ferida, para depois pôr o curativo superficial. Senão não cura. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. Tá bom? Guarda essa palavra no coração e medita. Não brinca com o pecado não, que o pecado não é brinquedo. Tá? Não brinca. Não brinca não. Se você está vendo que o negócio está errado, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa de Deus, caia fora. Se você está vendo uma conversinha fiada aí, você vira para a pessoa e fala: ó, minha filha, eu sou casado. Acabou, corta. Corta, porque senão isso pode crescer e pode prejudicar a tua vida espiritual e a tua salvação eterna, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.